Olá, pessoal. Eu sou Luísa da Silva, sou a host do podcast Ecos do Tempo, um projeto da JCI São Bento do Sul que tem como principal objetivo trazer à tona assuntos sobre patrimônio e conservação. Esse projeto ele é subsidiado por um edital, que é o edital de apoio à cultura Arno Fendrich, aqui de São Bento do Sul. E eu, então, faço a mediação e a intermediação com os nossos super convidados que nós temos aqui para tratar de assuntos sobre patrimônio e conservação. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial falando sobre o patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Como vocês puderam acompanhar os episódios anteriores, nós tivemos também outros profissionais, outras arquitetas e historiadoras trabalhando com a gente nesses assuntos que são tão importantes aqui para a nossa área. E hoje a gente está aqui com a professora Ionada Alonso. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Agradeço o convite de poder estar com todos. Obrigada. Professora Ioná, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né, como eu comentei, o nosso tema principal é patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Eu gostaria que a senhora pudesse se apresentar para a gente, até para entender como que se conecta o tema, também a sua formação e sua profissão. Certo. Bem, eu acredito que todo profissional da área do turismo, independente do segmento que ele for atuar, ele acaba tendo uma relação de pertencimento com o local, com aquilo que tem a ver com a identidade dos lugares, aquilo que o nosso saudoso professor geógrafo Eduardo Yazgi falava, com a alma do lugar. Então, nós, a partir do momento que ingressamos para essa carreira, a gente acaba construindo essa relação de aproximação e de olhar mais atencioso com essa temática. Eu iniciei a minha trajetória profissional na área há 30 anos atrás, dentro do serviço público, na área da Secretaria de Turismo do município de Joinville, onde naquele momento já estava como acadêmica, curso de Turismo e Hotelaria na Univale. E ao longo desse percurso, então, já na Prefeitura de Joinville, transitei por alguns projetos, por algumas demandas aqui da comunidade local, nessa relação de turismo e comunidade, turismo e patrimônio. E, especialmente no ambiente acadêmico, eu terminada a minha graduação, eu fiz o meu mestrado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa de turismo e lazer, e lá eu pesquisei os museus como atrativo turístico, e foi uma pesquisa que abrangeu um pouquinho mais o meu olhar no âmbito do estado de Santa Catarina, foi uma pesquisa aplicada a todos os museus presentes no estado, naquela altura da pesquisa. Essa pesquisa foi desenvolvida entre 2000 e 2024, tentando analisar um pouquinho dessa função dos museus como atrativo turístico. E logo depois o meu doutorado, eu fiz meu doutorado fora do Brasil, para tentar ter um pouquinho um olhar também mais global e trazer um pouquinho das discussões que estão no campo da ciência do turismo, no escopo de outras dimensões de discussão, de outros fóruns de discussão, onde a minha pesquisa foi voltada para a área de turismo de eventos, espetáculos, e o turismo cultural na relação, especialmente dos eventos, aonde me proporcionou uma leitura um pouco mais ampla em relação às políticas públicas voltadas para esse segmento cultural, mais especificamente para os eventos. E ao longo, então, dessa trajetória, tudo isso se uniu ao trabalho na universidade. Eu estou na Univille, aqui na Universidade da Região de Joinville, já há 20 anos, trabalhando nessa relação em pesquisa, em ensino e extensão, na relação do turismo com o processo de desenvolvimento local e regional e na sua contribuição nas políticas públicas dos destinos, mais especificamente aqui com foco no município de Joinville.
Que bacana, professora. E essa sua trajetória, né, tanto acadêmica como profissional, realmente traz para a gente uma base muito boa de conversa, porque conheci, né, a professora também através do mestrado que eu fiz na Federal do Paraná, depois de alguns anos já formada como bacharel em turismo, e me lembro muito bem de um evento, né, da Amptour que a gente participou e eu achei muito, muito bacana a condução, né, que a professora Ioná fez de um workshop, porque sempre existe essa questão ainda muito delicada entre teoria e prática, entre universidade e mercado, né? Então, assim, como profissionais da área, a gente sempre tenta trazer e vincular muito esses dois, que não deixa de, na universidade, ser a pesquisa e a extensão, né? Eu acredito que unir esses dois seja, assim, muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu entendo que a extensão, o ensino faz parte da formação nossa, a partir do momento que a gente entra na universidade. A maioria dos estudantes, quando eles ingressam num curso, eles vêm com o sonho de uma profissão, né? De estar ali, se formar e dar seguimento numa carreira profissional. Mas o viver o espaço universitário te permite ampliar ainda mais essa tua formação, no sentido de se ter o quê? Uma formação integral, que ali, aquilo que você está adquirindo em termos de conhecimentos, sejam eles teóricos, técnicos, científicos, né, em vivências junto à comunidade. Então, que é o papel que a extensão universitária ela desempenha. Então, eu acho que assim, o estudante, quando ele ingressa na universidade, é tão extraordinário quando ele se permite também viver essas experiências por meio de práticas que a universidade ela proporciona nessa relação muito próxima com o público que ele vai se relacionar no término da sua faculdade, né? E consequentemente na oportunidade que se tem de desenvolver pesquisas, investigações que vão gerar outros impactos aí à sociedade. E já conectando com essa sua resposta, professora Ioná, eu gostaria que a senhora trouxesse aqui para a gente, assim, alguma experiência, algum caso prático, alguma boa prática nessa trajetória, né, de alguns anos aí à frente desses projetos, dessas pesquisas, do que são os principais desafios e oportunidades na valorização desses patrimônios imateriais. Porque quando a gente fala em patrimônio material, fica muito fácil para quem nos ouve e assiste imaginar, né? O material sempre é mais fácil, ele é tangível, eu pego, eu sinto ele. Agora, o imaterial, ele muitas vezes não é muito compreendido. E quando a gente fala sobre saberes e fazeres, né, da comunidade, sobre culturas, o imaterial ele está muito vinculado a isso. Então, o que a professora pode trazer de algum exemplo, né, que foi muito desafiador, mas também lá na frente surgiu muitas oportunidades a partir dessa valorização desse patrimônio imaterial vinculado muito a essa cultura que a gente tem? Eu acho que, se primeiramente, quando a gente fala em patrimônio material e essa aproximação do patrimônio imaterial para o turismo e para o desenvolvimento de um destino turístico, um dos grandes desafios que eu acredito que não é só nosso, isso é um contexto geral, é essa certa, muitas vezes, padronização que se estabelece para que se tenha um nível de qualidade do serviço turístico para poder receber os visitantes. E isso faz com que, muitas vezes, algumas comunidades elas percam um pouquinho da sua identidade, elas perdem aquilo que é genuíno dela. Por quê? Porque tem um manual, precisa seguir, esse protocolo praticamente tem que seguir para o atendimento ou para uma determinada prestação de serviço. E um exemplo muito prático que a gente tem é a legislação sanitária que nós temos no Brasil. Né? Vamos pegar o exemplo do Brasil para não ir muito longe. Né? Hoje nós sabemos que muitos dos saberes e fazeres que estão nas práticas gastronômicas implicam no quê? Naquele preparo que é no fogão a lenha, que está lá no ranchinho, né, da casa em Chaimel ou em algum outro espaço, que hoje está fora das regras sanitárias. Né? Então, eu lembro de situações que nós nos deparamos aqui no município de Joinville, em período de alta temporada, de alta visitação de propriedades terem sido
autuadas pela vigilância sanitária porque não obedeciam essas regras. Então, olha, então a questão é construir um bloco de concreto cheio de azulejo, todo fechado, né? Que aí sim, aí você pode fazer a prática. E aí, cadê o elemento que tem a ver com a identidade, Sim. com as histórias, com aquele cantinho que é o cantinho da família, que se reunia para, né, contar suas histórias, poder produzir a bolachinha, o pão, enfim. Então, eu acho que assim, nós temos alguns desafios nesse sentido, né? Porém, nós vamos pegar aqui agora o escopo nosso aqui do estado de Santa Catarina. Nós temos assim alguns exemplos que serviram de inspiração para muitos outros destinos no Brasil e até fora do Brasil. Vou pegar o exemplo aqui de Joinville da Estrada Bonita, né? A Estrada Bonita que virou um roteiro de turismo rural, foi um dos pioneiros no Brasil na década de 90, e eu acompanhei esse processo na época quando eu ainda estava como turismóloga junto à Secretaria de Turismo aqui de Joinville. E aquele desenho que teve um acompanhamento muito próximo do município de Joinville, do Conselho Municipal de Turismo, dos atores aqui locais, para fortalecimento desse roteiro, ele serviu para que essas comunidades, as comunidades que são residentes dali, não aqueles que vieram depois, mas aqueles que são residentes daquele lugar, tivesse uma valorização daqueles saberes e fazeres, como é o exemplo do melado, que é produzido ali na Estrada Bonita, como é exemplo os pães caseiros que são produzidos, as bolachinhas de Natal que são produzidas, desse um ressignificado àquelas famílias em permanecerem nesses espaços. Porque é algo que a gente sofreu também ao longo de um determinado período da história, dessa certa marginalização de quem vivia na área rural. E principalmente uma cidade como Joinville, que tem uma identidade industrial muito forte, né, que foi construída, a sua base econômica, ela vem da indústria, então era extremamente desafiador fazer com que o homem permanecesse no seu espaço rural, tendo uma valorização nesse sentido. Então, o projeto da Estrada Bonita, que iniciou lá no início da década de 90, ela serviu para fortalecer essa identidade a esses residentes dessa localidade e, posteriormente, serviu como uma referência no Brasil para tantos outros destinos, né, com esse propósito que nós chamamos de turismo de base local, né, ou turismo comunitário, como também, em alguns contextos, né, ele é conceituado. Muito interessante essa questão da vigilância sanitária, né? Trazendo um exemplo muito prático que muitas vezes as pessoas passam desapercebidas quando a gente começa a fazer esse trabalho na comunidade, né? De ativar a governança, de trazer o desenvolvimento endógeno, que é aquele, né, realmente dos atores que estão lá, não aqueles que vêm de fora, e como é percebido isso pela legislação. Então, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Claro que, né, se não tivesse, talvez a legislação sanitária seria um problema maior, mas com ela, sim, também, caso a caso, a gente teria que analisar. Então, isso é muito bacana de trazer, mas também essa questão dessas oportunidades de valorização, como é esse projeto, né, essa Estrada Bonita, que, além disso, né, de roteirizar essa parte, né? Também tem outros exemplos, como agora, né, Caminhos do Piraí, Caminhos de Dona Francisca, né, que são outros exemplos que a gente também pode trazer aqui para o pessoal. E outra questão, professora Ana, como que a senhora vê, de que forma que a senhora vê que o turismo ele pode contribuir com uma educação patrimonial, não só do morador, daquela pessoa que trabalha com o turismo, mas também a gente sempre fala que os nossos turistas precisam ser educados, né? Precisam ser capacitados, porque sempre o cliente do turismo é o turista, mas quando ele chega nos nossos destinos, às vezes ele chega sem entender muito bem o que ele está fazendo ali. Falta, às vezes, um pouco mais de informação turística para ele. E qual que é, então, essa capacidade que o turismo tem para contribuir para essa educação patrimonial? Certo, Luísa. Hoje a gente vem até numa discussão, ela é bastante
ela é recente no âmbito da academia, que é o trazer o que a gente chama do turismo de experiência, né? Que as pessoas elas tenham a possibilidade de sentir os lugares e fazerem parte. As pessoas elas não querem mais o ser humano, né? Eu tenho algumas terminologias que eu, né, nesses meus 30 anos aí de trajetória na área do turismo, elas, né, tem algumas terminologias que eu tenho procurado mudar, trazendo um pouquinho a essência do que é as pessoas quando elas saem da sua casa, do seu conforto, do canto seguro que se tem para viver outras experiências, Sim. né? E uma delas, assim, que parece meio estranho que eu vou falar, mas, assim, a própria palavra turista. A palavra turista, ela traz consigo uma energia, assim, que parece, né, que é aquela pessoa que vai para explorar um lugar. Sim. E, ao mesmo tempo, economicamente, ela precisa ser explorada. E até algumas literaturas que trazem uma discussão nesse sentido, e isso é uma coisa que vem incomodando nos últimos anos, no contexto, até nas discussões, nos fóruns de discussão, né, acadêmicos do turismo, esse olhar mais humanizado quando se fala, né, do turismo, ele como um fenômeno, e não Sim. como um setor de desenvolvimento Sim. econômico, como é visto em muitos contextos, né, na sociedade, principalmente na discussão do desenvolvimento das cidades. Ver o turismo como, né, um vetor econômico, como uma palavra que, assim, né, até um arrepio, a indústria do turismo. Sim. É algo que, né, para nós, esse contexto, a gente não consegue enxergar o turismo como dessa maneira. O turismo é um fenômeno que ele faz com que as pessoas elas deixem o seu espaço, o seu lugar seguro para viver outras experiências. E, a partir disso, elas vão voltar transformadas. Elas vão voltar com outro olhar, com uma capacidade de compreensão maior dos lugares e das pessoas. E isso resulta o quê? Uma capacidade até de tolerância, que eu acho que está faltando até na humanidade. Então, a gente tem trabalhado muito no conceito, quando se fala desse movimento das pessoas circularem, né, como um viajante. E um viajante, quando a gente fala o termo viajante, vem muito naquela questão na busca de um sonho, na busca de encontrar algo maior, algo transformador. E um viajante, ele não precisa ser necessariamente só o turista do conceito que vem lá da Organização Mundial do Turismo, que é aquela pessoa que se desloca por um período superior a 24 horas e que vai ter, né, um certo uso, né, e consumo dos lugares que vai aí gerar indicadores para a atividade turística. Um viajante pode ser uma pessoa que ela está aqui em Joinville e ela vai ter uma experiência lá na Estrada Bonita, vai querer ficar lá, vai querer sentir e retornar para sua casa transformada daquela experiência, né? Então, eu acho que assim, o ambiente acadêmico, a universidade, ela hoje, ela vem com essa discussão de contribuir ainda mais para esse olhar do turismo como um agente transformador das pessoas, no sentido de que ela pode, a partir dessas experiências, se tornar uma pessoa muito mais resiliente, uma pessoa com uma capacidade ainda maior de compreensão das coisas, dos lugares. Então, a universidade, a universidade, os fóruns que a gente tem debatido, discutido, vem trabalhando muito nesses elementos, nessa construção desses conceitos, né, a partir desses insights. Ainda mais no momento que a gente vive na sociedade hoje de overtourism, como chamam, né? Pulsa do turista, meio que uma rejeição de que as pessoas venham nos meus lugares né, e dominem os meus espaços. E também no momento que a gente vive de grandes crises, crises sociais, políticas, né, dos blocos que nós temos aí, né, no mundo, né, que fazendo com que as pessoas estejam numa condição de construir muito mais muros do que pontes, que era o que, né,
preconizou no contexto social. Sim. Né? E até essa questão, então, né, de criar experiências de que o turista ou o viajante, né, mudando a nomenclatura agora, ele se permita também vivenciar mais e não ser somente um observador. Né, ele consiga, porque o turismo de experiência ele vem muito na questão dos 5 sentidos, né, de a pessoa não só comer aquela comida, mas ela ajudar ou fazer, ela entender que ingredientes, sentir o cheiro dos ingredientes, qual é o toque, né, essa questão do não ser mais um turista observador e sim ser o partícipe da experiência, né, então para trazer aqui para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo também o que é o que se fala tanto de turismo de experiência que, como a senhora falou, é um conceito novo, é algo novo que está vindo agora e que quem está na ponta hoje, né, trabalhando com o turismo, também precisa entender essas mudanças, né, que estão no mercado, mas também, até conectando um pouquinho com a nossa fala anterior, da relação pesquisa e extensão, da relação universidade e mercado, né? Como que a senhora vê que a gente consegue levar lá para a ponta, né, para aquele produtor rural que tem o saber e fazer, para aquele proprietário de um bem tombado, né, que hoje quase se torna um fardo para ele ter aquele patrimônio tombado, porque ele não tem, muitas vezes, condições financeiras, né, de manter aquele patrimônio. Mas como que a gente poderia, então, fazer com que esses fóruns de discussão, que muitas vezes são ligados à universidade, eles consigam chegar realmente ao mercado, consigam chegar a essas pessoas que trabalham e vivem do turismo, né, que precisam pensar nos seus faturamentos, nas suas empresas, porque, às vezes, a gente precisa transcender um pouco mais esses fóruns de discussão e realmente mostrar para essas pessoas o que vem mudando, as tendências, e que essa velocidade da discussão da universidade, ela é um pouco diferente da velocidade que chega, né, para as pessoas lá. Como que a senhora vê isso? Esse é um grande desafio que nós sempre tivemos, né, nessa relação mais próxima, né, não só a universidade, mas eu acho que as discussões que estão no âmbito do poder público, das políticas públicas, elas chegarem na ponta, chegarem a essas pessoas que são, né, o grande sentido do desenvolvimento da atividade. Não se tem a atividade turística se não tem produto turístico. Não tenha, né? E o produto turístico ele vem do quê, né? Ele vem das vivências das pessoas, dos seus lugares onde elas estão, dos seus saberes e fazeres, né? Então, eu acho que, acima de tudo, o primeiro passo é sempre a comunidade ela querer, ela estar aberta para isso. E todos os demais atores respeitarem esse desejo, né? Essa vontade de fazer parte de uma proposta relacionada ao desenvolvimento desse seu saber e fazer, né, na atividade turística. E quando a gente fala de estar na atividade turística, é o quê? É você abrir as suas portas para diferentes experiências. Sim. Cada dia, cada momento é uma pessoa diferente que você vai interagir, que talvez vá trazer uma contribuição significativa ali para o teu negócio, e muitas vezes vai implicar em o quê? Em você ir moldando, lapidando o teu negócio conforme, né, as pessoas elas vão sentindo e percebendo, né, que também tem isso, né, o turismo ele tem essa capacidade também de promover mudanças, transformações nos lugares, e aí até que ponto esses lugares e essas pessoas que recebem, elas estão dispostas e elas querem, né? E a partir do momento que ela está disposta, eu acho que, acima de tudo, também é ela saber o valor daquilo que ela tem a oferecer. Sim. A gente conhece algumas práticas que tem, né, em alguns lugares onde muitas vezes a própria comunidade ela não consegue saber o valor que tem aquela prática sua que tem ali na sua propriedade. E aí, o que ela faz? Ela faz com que muitas vezes a sua atuação na atividade turística seja uma atuação meia, né, escravizada, porque ela trabalha e ela não vê o retorno disso. Por quê? Porque ela não consegue enxergar, né, o quanto vale, qual o valor daquilo, né?
E aí eu acho que é muito um papel desse trabalho da universidade, por meio da extensão universitária, desses demais atores sociais que estão no poder público, nas organizações de apoio e de fomento que nós temos, né? Tem aí o Sistema S, tem tantos outros atores que fazem um papel importantíssimo em auxiliar essas comunidades a elas saberem o valor daquilo que ela tem a oferecer para os outros. Sim, e essa questão de valor, né, que eu costumo falar muito, a diferença entre valor e preço, porque para algumas pessoas isso não é entendido ainda, né, e essa questão que a professora trouxe de às vezes se sentir escravizado, porque é no seguinte sentido, o turismo ele não acontece só de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, né? O turismo acontece nos finais de semana, nos feriados, né? Em horários que as pessoas têm as suas atividades normais a serem feitas, trazendo aqui um exemplo, às vezes, de turismo de base comunitária, né? Que o agricultor, enfim, né? A comunidade tem no seu dia a dia a sua atividade econômica principal, que é a pesca, às vezes, né, a agricultura, e ainda, como segunda atividade, ele tem o turismo. Então, às vezes, no momento em que ele poderia descansar, ele ainda está trabalhando com o turismo também. E como valorizar esse trabalho, como trazer essa questão de... muitas vezes a gente percebe que o pequeno empreendedor, ele também não sabe precificar o seu trabalho, né? Ele acha que tudo é caro, porque ele precifica pela cabeça dele, ele não precifica conforme o mercado. Então, são esses desafios que a gente também enfrenta no desenvolvimento desses produtos turísticos, de, como a senhora falou, conscientizar e realmente saber se aquela comunidade quer realmente trabalhar com isso ou não. Porque o que a gente também percebe, às vezes, que esses agentes externos, eles acabam forçando, né, algum desenvolvimento por outras questões, mas realmente a comunidade não se sente ainda pertencente àquele sentido de trabalhar com o turismo, né? Então, ainda a professora tem, além da Estrada Bonita, por exemplo, alguns outros exemplos que sejam inspiradores, assim, de boas práticas nessa tua trajetória. E também eu percebo que o trabalho da Univille em relação ao mestrado e doutorado, né? Alguns pesquisadores têm trazido também muito a questão das indicações geográficas, né? Que também agora é um assunto que parece que despertou, né? Graças ao bom Deus, assim, que as pessoas e universidades e políticas públicas estão olhando mais para esse tema, e não que elas existiam e começaram a existir agora, elas já existem há um certo tempo, mas agora parece que o turismo também está vendo, né, uma valorização em relação ao desenvolvimento do turismo de base comunitária vinculado às indicações geográficas. Então, a professora tem alguns outros exemplos para trazer para a gente? Nós temos alguns exemplos aqui em Santa Catarina, né? Ainda bem que assim o nosso estado vem valorizando muito esses produtos, né, que têm esse potencial de IG, né, de indicação geográfica. Um exemplo muito próximo que nós temos e que a Univille vem fazendo um trabalho conjunto há alguns anos são com os bananicultores aqui de Corupá. Sim. Inclusive, nessa semana, no curso de gastronomia, nós encerramos toda uma atividade de inovação e desenvolvimento de receitas com a Associação dos Bananicultores de Corupá e no auxílio na organização de eventos gastronômicos junto com esse grupo. E o nosso programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade vem, ao longo dos anos, fazendo um trabalho bem interessante de desenvolvimento de dissertações de mestrado e até estudos dentro do doutorado em patrimônio, buscando a valorização desses produtos que, além de terem um valor altamente agregado, fazem todo sentido para a preservação e a manutenção de toda uma cadeia, né, que vive, né, em prol desse determinado produto. Então, esse é um exemplo. Nós temos a cachaça aqui no estado de Santa Catarina também, que vem tendo uma valorização significativa nesse sentido. Os queijos serranos, nós temos, né, o vinho, a uva Goethe, que já vem se consagrando em alguns festivais aí nesse sentido aqui no estado de Santa Catarina, e que vem valorizando muito a questão
da valorização dos saberes e fazeres Sim. locais, né? Tem um exemplo que eu acho que eu achei um dos interessantes, que eu acho aqui em Santa Catarina, que inclusive está sendo tese de doutorado, uma pesquisa de doutorado, que é a experiência gastronômica, na verdade, afetivo-gastronômica, né? No restaurante Flus House, né? Aqui em São Martinho. Que dando um exemplo típico assim, de um restaurante que traz né, tem toda uma identidade com a cultura alemã que está ali naquela comunidade, um restaurante de estrutura familiar, que assim, aparentemente, né, um restaurante que não tem nenhuma sofisticação, mas que é uma agenda de meses para conseguir reserva de uma mesa, para sentir uma experiência de algo que é local, que é genuíno daquele lugar. Então, eu acho, né, dando o exemplo do Flus House, em São Martinho, nós temos tantos outros aqui no nosso estado de Santa Catarina que vem demonstrando essa capacidade de valorização que está se tendo para os saberes e fazeres dessas comunidades, e que as pessoas cada vez mais vêm valorizando e vêm buscando esse tipo de experiência. Sim. É isso que é o bacana, né? A gente tem a oferta e a demanda, né? Não adianta a gente só ofertar e não ter o cliente também para comprar, para consumir, né, essa experiência. Então, isso que é o bacana. E, professora Ioná, o que a senhora pode dar, talvez, de dicas, né? Seja para um gestor público de turismo, que esse ano, né, em 2025, nós tivemos praticamente 70% dos nossos municípios catarinenses trocando, né, de gestões nas suas prefeituras. E isso automaticamente representa também uma troca muito grande dos gestores públicos de turismo, né? Pessoas que muitas vezes não são da nossa área, né? Não são turismólogos, mas têm muita vontade de fazer o desenvolvimento do seu território, trazendo o turismo, né, como um desses fenômenos aí. Então, o que a professora Ioná pode trazer de dicas para conselhos municipais de turismo, né, que eu sei que a senhora participa ativamente no Contour de Joinville, mas pensando assim em toda essa cadeia, né, seja poder público, privado e terceiro setor, dicas que a gente pode, dicas práticas que a gente pode amanhã, talvez, ou semana que vem aplicar para trazer essa questão mais dos saberes e fazeres, né, do patrimônio material e imaterial, porque a gente sabe que quando a gente entra na nossa rotina de trabalho, muitas vezes, do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo ou passando batido algumas situações que pode se tornar um produto turístico muito bom lá na frente, né, como esse da Flus House, que até durante a BNT, né, a feira que teve em Balneário Camboriú, foi demonstrado pela Secretaria de Estado o case deles, né? Então, como que a gente consegue elevar também esses exemplos para que eles se tornem replicáveis para outros? Exato. Eu acho que o primeiro exercício que todo gestor público, principalmente quando está ingressando, né, numa função como essa, numa de extrema responsabilidade, né, e compromisso com a comunidade, é o exercício da escuta. E essa escuta, ela passa, obviamente, pelas instâncias de conselhos, passa pelas entidades empresariais, sentir, ouvir as dores de quem vem, né, na labuta e trabalhando e atuando na atividade profissional do nosso setor da atividade turística. Então, esse exercício de escuta, ele é fundamental. Obviamente, cada gestor, quando chega, já chega mais ou menos como um plano, uma proposta que está relacionada com um plano de governo, e ele vem de um exercício, né, talvez de algumas outras escutas, mas a partir do momento que se está na função, é extremamente importante essa escuta. E eu entendo também que, assim, vamos pegar o papel das universidades, das demais entidades que acompanham todo esse processo, né? Elas têm muita contribuição a dar no sentido de muitos estudos, são muitas investigações e projetos que muitas vezes são desenvolvidos de forma integrada com diferentes atores, e que ela pode certamente contribuir nesse processo de desenvolvimento, não só
da atividade turística, né? Mas o desenvolvimento social, tecnológico, que estão nesses contextos. Então, esse exercício é um exercício bastante importante de se ouvir e, acima de tudo, conectar tudo aquilo que já se vem desenhando, até no escopo. Eu acho que a gente não pode esquecer de que nós vivemos numa sociedade em rede, como já dizia Manuel Castells, né? Sim. Nós vivemos em rede. E essa rede é um tecido que ele se constrói na cidade, na região, no estado, no país. Então, de qualquer maneira, nós não podemos estar desconectados disso. Um município, um lugar, ele não pode estar distante daquilo que está sendo discutido enquanto estratégia de políticas públicas no contexto regional, estadual e nacional. Acho que tudo isso tem que se acompanhar de forma conjunta, porque, afinal de contas, o propósito final de todos é o quê? Né? É a valorização da atividade turística nos lugares, é a possibilidade de desenvolvimento para as comunidades e com aquilo gere a valorização dos seus saberes e fazeres, a geração de renda para essas comunidades, para que elas possam se permanecer. Como é triste a gente ir para um lugar, nós irmos visitar ou ter uma experiência num lugar onde esse lugar não tem uma identidade, tu não consegue perceber, ela está tão globalizada Sim. em relação às práticas que são ali adotadas, aquilo que o próprio Eduardo Yazid falava, o no place, que é o quê? Que é igual em qualquer lugar do mundo. Né? Um shopping center, por exemplo. Shopping center é igual em qualquer lugar. Esses grandes hotéis de rede, você sabe certinho de que é cada setor, cada área, por quê? Porque eles seguem um modelo padrão aí. Um modelo de negócio único, né? Que você não pode fazer nada diferente. Exatamente. Então, eu acho que é importante se ter essa sensibilidade, até quando vai pensar, vamos empreender, vamos criar um grande complexo, tá? E esse complexo, o que ele tem a ver com a alma do lugar? O que ele tem a ver com a identidade do lugar? Eu acho que esses são olhares atentos que tem que se ter nesse sentido, sabe, Luísa? Muito bom. Professora Ioná, para a gente ir para as nossas considerações finais aqui, porque o bate-papo é tão bom, né, que a gente já está quase no nosso horário aqui, porque a gente poderia também continuar essa conversa, né, e trazer muito mais exemplos também, para que a gente consiga fazer com que o nosso ouvinte, né, e as pessoas que estão nos assistindo também tenham como consultar, né? Como a gente falou da Estrada Bonita, a gente falou da Flus House e tantos outros exemplos que foram trazidos aqui, porque a visualização ela é muito importante e principalmente dizer, né, para as pessoas que não acontece do dia para a noite, né? Como a senhora falou ali no final de dicas, né? A escuta ativa do território, principalmente desses atores que estão vinculados, que são pessoas completamente diferentes, né? Que têm níveis de conhecimento diferentes, que têm histórias de vidas diferentes, idades diferentes. Então, eu saber me comunicar com todas essas pessoas também é fundamental. Professora Ioná, uma mensagem final que a senhora queira deixar aqui, né, vinculado a esse nosso tema de turismo local com patrimônio material e imaterial, para a gente encerrar aqui a nossa gravação de episódio. Olha, Luiz, eu acho que uma frase que sempre que eu carrego comigo e está muito aqui presente no nosso cotidiano, aqui na atividade na universidade, a gente ter essa capacidade de deixar a estrela que tem dentro de nós brilhar. E brilhar no sentido de que a gente pode, a partir daquilo que a gente acredita, a gente ser luz, a gente ser caminho para as pessoas, sermos agentes efetivos de transformação. Então, e normalmente quando eu tenho oportunidade com os meus acadêmicos, com os meus colegas, eu gosto muito de sempre reiterar esse princípio para a gente deixar essa estrelinha que está dentro da gente sempre ela florar a brilhar e para que isso sirva, né, de luz, de caminho para todas as pessoas, porque, afinal de contas, a nossa condição na humanidade, né, nessa sociedade, é de promover o quê? Promover transformação no campo das melhorias, de
que maneira eu posso contribuir para que esse mundo seja melhor? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Né? E o ser humano, ele é, apesar de tantas tragédias, tantas atrocidades que a gente vê assim por aí, eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito nessa capacidade que ele tem de fazer coisas tão boas, coisas tão transformadoras, e que a gente possa fazer esse exercício diário. Quando acorda de manhã, já imaginar o que eu vou fazer de bom hoje para transformar o meu dia melhor e o dia de outras pessoas. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar a todos, e nesse processo, nesse nosso caminhar dentro da atividade turística, de que maneira que a gente pode contribuir para que esse fenômeno tão espetacular ele possa ser percebido pelas pessoas e ele possa ser efetivamente um agente de transformação na sociedade para que sejamos aí seres humanos ainda melhores. Acho que é isso, Luísa. Muito bom. Nossa, conectou totalmente também com o nosso projeto, né, com o podcast Ecos do Tempo, porque a gente acredita muito que todo esse conhecimento que a gente está trazendo, essas pessoas, esses profissionais maravilhosos, principalmente para a transformação do que a gente acredita aí, de desmistificar muitos assuntos, né, trazer também oportunidades, modelos de negócio para outras pessoas, que é isso que a gente acredita, que a gente não pode ficar com conhecimento só para a gente, né? Tem muito conhecimento, tem pessoas fantásticas trabalhando e a gente precisa disseminar cada vez mais isso para vocês. Então, a gente chega ao final de mais um episódio do podcast Ecos do Tempo. Eu sou Luísa da Silva, host desse programa, e agradecer mais uma vez a professora Ioná pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tudo que a gente fez de trocas aqui, e também convidar vocês já para ficar aqui conosco, porque já está saindo o próximo episódio com o tema Educação Patrimonial e a legislação dessa área. Esse profissional que vem também aqui conversar com a gente tem anos de carreira, é um profissional que trabalha também na prática, né, com a legislação, com patrimônios tombados, aí com Fundação Catarinense de Cultura e IFAM. E eu te convido, então, para você não perder esse episódio que também está super especial.